Ok, pessoal. Então, vamos seguir para a resolução da atividade, né? E para o momento é a construção do fluxograma, né, de um algoritmo para ler os dois lados, os três lados de um triângulo e, primeiramente, testar se é triângulo ou não. E, caso seja triângulo, que diga que tipo de triângulo é. Certo? Então, esse aqui, né? O algoritmo do triângulo. Opa, só um momentinho, vou... Ok, pessoal? Então, estamos aqui com um problema, né? Foi passado para vocês antes aqui do... Fizemos um intervalozinho. Então, primeiramente, vamos testar, vamos ler os três lados, né? Vamos testar esse triângulo, a gente vai já direto na parte da análise da estrutura de condição, né? Para dizer se é triângulo e depois para dizer qual é o tipo do triângulo, caso ele seja triângulo. Né? Vamos usar uma base aqui, né, naquela outra atividade que a gente fez. Ok? Pessoal, eu vou utilizar LA, LB e LC, tá? Para denominar cada um dos lados. Aí pode ser, como você colocou, L1, L2, L3, tá? Como você nomeou aí. Ok? Eu vou usar LA, LB e LC. E a primeira condição que a gente tem aqui, pessoal, que a atividade pede, é que a gente diga se é triângulo ou não. E aí, para ser triângulo, o que diz lá? Cada um dos lados, né, deve ser menor que a soma dos outros dois. Então, vai dar uma condição bem... Vou até aumentar aqui o espaço que eu vou
né? Eu vou precisar aqui de espaço aqui para poder... Então, cada um dos lados deve ser menor que a soma dos outros dois. Pronto, isso aqui a gente constrói tranquilo, viu? A gente vai o quê, ó? Bom, o lado A deve ser menor que... Você pode fazer desse jeito aqui, ó, pessoal. O lado B mais o lado C. Ó, isso aqui, dentro do parênteses, né? A não ser que você faça os cálculos, né? Lado A mais lado B mais lado C mais lado A. Né? Você faz todas essas comparações aí. E deixa uma... Mas você vai ter que criar mais 3 variáveis, né? Que com soma de lado. Mas você pode... Dentro da expressão, você pode fazer isso, a expressão lógica. Né? Lado A tem que ser menor que, abre parênteses, lado B mais lado C. Você pode fazer comparações dessa forma. Você bota a aritmética aqui dentro. Ok? Você não pode fazer fora aqui do parênteses. Dentro do parênteses você pode fazer isso. Porque aí ele vai somar esses dois e vai comparar com o LA. Né? E tá vendo? Ó, fechou aqui e LA menor que esse negócio aqui. Então, tudo isso vira uma única expressão lógica. E, vou colocar aqui, né? Mesma coisa, né? Então, o lado A é menor que o lado B mais o lado C. Eu já comparei o lado A com os outros dois. Agora eu vou comparar o lado B. Lado B tem que ser menor que lado A mais lado C. E o outro parênteses aqui, né? Então, esse aqui que é o de fora e esse aqui é o de dentro. E agora eu vou pegar o lado C também. O lado C tem que ser menor que lado A mais lado B. Então, ó, do jeito que eu fiz aí, pessoal, eu comparei cada um dos lados, perguntando se ele é menor com a soma dos outros dois. Então, 2, fecha aqui, e lá em cima também, 2. Pronto. Você saber que esse parênteses aqui, desculpa, esse parênteses aqui e esse de cá, né, é o que fecha toda... É o que fecha toda a condição, né? Transforma tudo isso em uma condição lógica única. Pronto. E aqui nós já fizemos, ó, em uma única expressão lógica, a gente já sabe que é triângulo, ou não é. Então, ó, vou até colocar esse de cá. Antes dele fazer essa comparação, né, ó, ele vai vir de lá para cá, né? Antes dele fazer dizer qual é o tipo do triângulo, eu quero que tanto faz numa opção ou em outra, né, ele diga, por exemplo, aqui ele vai dizer, né, aspa dupla, né, é triângulo. Não. Pronto. Coloquei esse aqui mais em cima, que eu vou precisar de espaço aqui. Olha só. Então, a setinha, né, que está vindo lá de cima, né? Vem lá da leitura dos dados, né? Lê os dados, lado A, lado B, lado C. Então, se cada um dos lados for menor que a soma dos outros dois, é triângulo. Se não for, não é triângulo. E agora, seguindo a sequência, e é assim, sendo triângulo, né? E é assim, sendo triângulo.
Fica ridículo esse negócio aqui. Não tem nada, não. Ok. Então, daqui depois vocês dão um jeitinho, né, de melhorar isso aqui. Vou deixar aqui mesmo. Mas aí vocês dão uma organizadinha no de vocês, tá? Vai ficar melhor. Pronto. Ah, tá. E aí agora, se é triângulo, dentro desse sim, depois que diz que é triângulo, e aqui a gente vai, né, na parte verdadeira, a gente vai dizer que tipo de triângulo é. E aí, pessoal, nós temos duas formas de... três condições a serem testadas, né? Três situações possíveis. Na verdade, a gente só precisa, né, testar apenas duas delas. Por quê? Só existem três situações possíveis para triângulo. Essa pode ser equilátero, isósceles, né, ou escaleno. Então, eu só testo duas, e aqui sobrar, né, não precisa testar, que vai ser a terceira opção. Então, e aí a ideia é o seguinte, testa o que é mais fácil, o que está na cara. Então, o que é mais fácil? Testar se os três lados são iguais. E aqui, né, então, primeiramente, eu vou testar, então, se ó, lado A for igual a lado B, se eu diminuir um pouquinho essa fonte aqui. Não, tá legal. Deixa eu ver. Lado A igual a lado B, e lado B igual a lado C, e lado C igual a lado A. Ok. Alguma coisa, algum comentário que vocês querem fazer aqui, nesse se, onde eu vou perguntar se os três lados são iguais? Professor, nessa parte eu não poderia colocar, tipo, colocar o LA igual a LB e LB igual a LC, não? Porque aí, no caso, esse LC igual a A é óbvio, não? Muito bem. É isso que eu estava esperando, ok? Eu fiz assim também. Ok. Exatamente isso que eu queria que vocês se atentassem, ok? Fiz propositalmente essa redundância. Pessoal, vocês percebem que, olha só, LA igual a LB, e eu botei um I, é um conectivo lógico I. Lado B é igual ao lado C. Olha só, se eu tirar isso aqui, pessoal, essa última, entendeu? Porque assim, eu comparei o lado A com o lado B e o lado B com o lado C. Mas eu não tenho nada comparado o lado C com o lado A. Eu não fiz essa comparação. Mas pense, vou tirar aqui essa comparação, tá? O lado C comparando com o lado A. Raciocine comigo. O lado A, ele é igual ao lado B. E quer dizer o seguinte, que é verdadeiro também, olha só, e que é verdadeiro também que o lado B é igual ao lado C. Então, se essas duas condições lógicas forem verdadeiras, ou seja, o lado A é o lado B, certo?
e o lado B é o lado C. Isso implica, é óbvio que, ok? Se o lado A é igual ao lado B e aqui o lado B é igual ao lado C, é uma implicação óbvia que o lado C ele vai ser igual ao lado A. Não existe a hipótese disso ser falso. Todos entenderam isso? Ok. Caso alguém não tenha entendido, viu, pessoal? Se manifeste, tá? Apenas no caso da conjunção, tá, pessoal? Eles estão ligados pelo conectivo I. Beleza? Então, se o lado A é o lado B e o lado B é o lado C, se essas duas condições lógicas forem verdadeiras, obviamente o lado C vai ser igual ao lado A. Porque o lado A é igual ao lado B, que por sua vez é igual ao lado C, então esse elemento, o lado B, que vai dar a junção entre esses dois, se esse é igual a esse e esse é igual a esse, significa que esse é igual a esse lá. Então, você não precisa, então, perguntar se o lado C é igual ao lado A. Ok? Porque já é uma situação óbvia. Só um minutinho. Beleza. Algumas linguagens, a maioria das linguagens de programação, Ian, não aceita esse tipo de montagem, tá? Ok? Eu acho que visual, que eu não cheguei a testar ainda, mas acredito que não. É sempre você trabalha binários, tá? 2 e 2. Você tem um operador, você tem um valor, uma variável, um operador e um outro variável. Ele vai. A Débora já deve ter testado, não aceita. Então, você tem aqui dois valores e um operador. Dois valores e um operador. 2 e 2. Não pode. Esse mais esse igual a esse, que é igual a esse. Não. Ele vai sempre testar de 2 em 2. Ok. Boa observação, Débora. Ok? Mas excelente tua pergunta, tá? Né? A gente não pode fazer A igual a B igual a C em uma condição lógica. Não, você faz ela dessa forma, tá? Mais uma excelente pergunta. Ok. Então, se o lado A é igual ao lado B e o lado B é igual ao lado C, obviamente, então, os três lados são iguais, eu vou dizer que ele é equilátero. Equilátero é um triângulo que tem os três lados iguais. E se ele não for, ele não tiver os três lados iguais, aí então ele vai ter o quê? Seguinte situação. Ele pode ter ou os três lados diferentes, ou dois lados diferentes e. Desculpa, ou dois lados iguais e um diferente. Poxa, agora calcule aí, pessoal. O que é mais fácil para eu testar? Porque só tem duas hipóteses agora. Se não, saber um ou outro. O que for verdadeiro para um, automaticamente o outro, a condição falsa já vai ser o outro. Né? Um já está eliminando o outro já. Um está, obviamente, eliminando a outra hipótese. E aí? Eu, Qual é, mais fácil de eu testar? Três lados professor, iguais? eu testei para os lados diferentes, os três lados. Ótimo. Brendo. É Brendo, foi que está falando? Não, Daniel. Ah, Daniel Santos. Ok, Daniel. Brendo também. Faz os três lados diferentes porque é mais fácil. Ok, é essa. Tá? Esse é o raciocínio que eu queria que vocês fizessem, ok? Testar os três lados iguais é muito mais fácil. Ou os três lados diferentes, perdão. Do que eu testar. Na verdade, é aquela coisa seguinte, né? A igual a B e A diferente de C. Ou B igual a A e B diferente de C. Ou C igual a A e diferente de B. Não, é assim, é uma expressão desse tamanho. É imenso, é mais complicado. O que é mais fácil para fazer? Ok, testar se os três lados são diferentes. Ok? Então, se não for, então, eu vou testar se os três lados são diferentes. É o que eu vou fazer, né? Lado A.
ele é diferente de lado B e lado B diferente de lado A, ou lado A diferente de lado B, e lado B diferente de lado C. Ok. E aqui, da mesma forma como eu fiz lá em cima, ok? Eu posso só comparar o lado A diferente de lado B diferente de LC, e está tudo resolvido. Certo, pessoal? Alguém quer se manifestar? Olha só, eu disse aqui, né? Aí eu fiz por analogia. Eu vou testar assim, do mesmo jeito que eu fiz com igual, aqui eu vou fazer com diferente. Aí eu faço lá, né? Lado A diferente de lado B e lado B diferente de LC. Então, obviamente, como eu fiz lá em cima, supõe-se então que o lado C é diferente de LA. Certo, pessoal? Sim. Não, tá errado. Não vai, sabe por quê? No caso do diferente, pessoal, aí você vai ter que testar todos os lados mesmo. Cada lado com os outros. Então, eu tenho que fazer agora também, perguntando se o lado C é diferente de LA. Sabe por quê? Eu vou fazer um teste para vocês, ok? Vamos imaginar, ok? Aí eu vou... Pessoal, imagina o lado A igual a 3, lado B igual a 4 e lado C igual a 3, né? Com aquela estrutura de comparação como a gente fez ali. Então, só pergunta o seguinte, ó. Lado A é diferente de lado B. Verdadeiro. Não é isso? E lado B é diferente de lado C. Ok? 3 é diferente de 4, ok? E 4 é diferente de 3, ok? Então, se fosse esse triângulo bem aqui, pessoal, ele ia dizer que ela tem os três lados diferentes. E não tem. Ele tem dois lados iguais e diferentes. Conseguiram entender o que eu queria mostrar para vocês? Então, quando, na hora de você testar se os três lados são diferentes, não use aquela estratégia que a gente utilizou para igual. LA diferente de LB, LB diferente de LC. Você tem que testar também se LC é diferente de LA. Ou seja, cada um lado um com o outro. Por quê? Porque, nesse caso aqui, pode dar furo, que é essa situação que eu mostrei para vocês, ok? Então, nesse caso aqui, LA igual a 3, LB igual a 4, LC igual a 3, olha só o que eu queria fazer bem aqui. LA é diferente de LB? É. 3 é diferente de 4. LB é diferente de C? É. 4 é diferente de 3. Mas LC é diferente de LA? Não é. Eles são iguais. São 3. Então, aqui é o furo. Então, por isso que a gente tem que também colocar um E. A gente coloca aqui. LC diferente de LA. Aí sim. Aí você testa as três formas, né? LA é diferente de LB? É. LB é diferente de LC? É. E LC é diferente de LA? Não é. Então, você testou todas as três situações. Ok? Então, por isso que a gente tem que fazer. No caso do diferente, pessoal, nós temos que testar, né, os três lados. Né? Cada um com o outro. Aqui, lembrando, né? Ó, nesse caso aqui, você tem um parênteses aqui e outro depois, né? Mostrando, né? Fechando toda a estrutura como se fosse uma estrutura única. Aqui eu vou colocar aqui e vou colocar outro fechando aqui. Pronto. Só para vocês entenderem aqui que tem um parênteses abrindo e outro fechando aqui, fazendo com que toda essa estrutura de condição seja uma só. Ok. E assim, pessoal, nós temos, né, essa situação aí. Ok? Então,
Se os três lados forem diferentes, né, que seria a opção de sim aqui, aí ligado aqui vai ter o quê? Escaleno. E se não for, só vai sobrar pessoal isósceles. Lembra? São apenas três possibilidades. Então, o único que sobrou foi os isósceles. Pronto. Quer dizer, parece complicado, mas depois que a gente resolveu, ficou uma coisa tão simples. Apenas com três condições. Né? É até mais simples do que aquele lá da ordenação. Né? Então, a gente colocou, né? Testou se é triângulo ou não, aqui em cima. É ou não triângulo. E dentro da parte de sim, a gente fez o teste e diz qual é o tipo do triângulo. O que é importante, pessoal. Tá. E A igual a B, ou B igual a C, ou A igual a C, funciona também? Funciona para isósceles, sim. Lembra que aquela coisa, como você constrói né, a estrutura lógica de testar. Lembra que, então, quando você faz aí, né, A igual a B, ou B igual a C, ou A igual a C, significa o seguinte, se tiver pelo menos um lado igual ao outro, só precisa de um apenas, né? Porque você já tem um equilátero, você já descartou ele. Então, se tiver pelo menos um dos lados seja igual ao outro, esse é o isósceles, que você vai ter apenas uma hipótese. Então, que ele colocou um ou, não precisa ser todos, né? Aliás, não é para ser todos, só precisa ser um apenas. Se tiver A igual a B, ou B igual a C, ou A igual a C, qualquer um dos lados, se um for igual ao outro, automaticamente ele é o isósceles. Ok? Tá certo, ok? Então você fez essa estrutura lógica aí, né, que viu lá no chat, não é isso? A última mensagem aí do Ian. Então essa estrutura lógica, ela faz o teste dos isósceles, ok? Ficou bem raciocínio, ó, cara, excelente, beleza? É essa a ideia. Aquela coisa, é o que for mais fácil para você testar. Aí você testou esse, aí beleza. O que sobrou, né, é o escaleno. Breno, eu fiz LA diferente de LB, LB diferente de C e LB diferente de LC. Sim, sim. Ok. É como eu fiz, né? Para testar o escaleno, né? Os três lados diferentes. Okay. Porque, na verdade, tu só mudou a ordem, né? Mas cada lado comparou com o outro lado, né? Os três lados se compararam entre si. Não ficou aquela coisa, né? Compara A com B, B com C, mas não compara o C com A. É só no igual que aquilo ali funciona, tá? Aqui não funciona. Ok. Brendo. Brendo, como tu colocou lá, Brendo, tu botou para ir. Para escaleno, tá certo, isso mesmo. Não, perfeito. É isso mesmo que eu estava comentando. Então, Ian, ok, Brendo, excelente também. Aqui. Ok, pessoal. Até aqui, o que a gente fez aqui. Alguma dúvida? Eu queria que vocês se manifestassem com relação ao nível de dificuldade, se essa área que a gente melhorou um pouquinho, ajudou a clarear mais os assuntos em relação ao anterior. Eu queria que vocês falassem, eu colocasse aqui no chat, tá? Brendo, Braz, melhorou, ótimo. Isso eu quero esse retorno de vocês, ok? Beleza? Se a metodologia está ok, entendeu? Se eu estou conseguindo me comunicar bem com vocês através desse canal. Ok, beleza. Os demais? Para mim está tranquilo, professor. Está indo bem, assim. Débora, ótimo, Débora. Obrigado pelo seu retorno.
Odrauk Akizo. Quem é o Odrauk Akizo mesmo? Qual é teu nome? Que tu botou o nome aí. Ah, Eduardo. Ah, peraí. Exatamente. Acabei de perceber agora, que é teu nome de trás para frente. Acabei de perceber isso. Eduardo. Beleza. Ok. Então, pessoal, vai ficar como atividade para vocês, né? Além de concluir as atividades que foram passadas na aula na listinha, né? Então, mas eu vou colocar lá, eu vou colocar um arquivo, tá? Até para você saber, né? A atividade da aula, né, do dia 7 do 4, ok? Que é a atividade seguinte. E aí vocês vão, né? Não precisa mais mexer com. Inclusive, esse fluxograma, eu vou deixar para vocês lá no Moodle, eu vou colocar lá também, assim como o vídeo dessa aula de hoje. Mas esse esqueminha que a gente trabalhou aqui no PowerPoint, que a gente montou aqui, esse garrancho aqui e tal, mas de alguma forma isso, né, facilitar o aprendizado de vocês, eu vou colocar lá disponível. E aí vai ficar como atividade, além de terminar as atividades da semana passada, para quem não fez, lembrando, né? Terminei de fazer lá, então, ou seja, ficaram, né, brincadeira de criança, né, depois dessa aula de hoje, aquela listinha lá, né, isso. Então, é sentar e meia horinha, vocês conseguem fazer aquilo tudo lá, né? Ficou muito simples. E além disso Professor, também... Oi. não, pode concluir. Ah, tá. Aí só concluir. Então, Gisele, né? Ok, Gisele. Só concluir aqui. Então, Ok. aí vai ficar, além das atividades da aula passada, aí eu vou querer que vocês façam esse algoritmo do triângulo, né? Vou pedir o algoritmo do triângulo. E eu vou pedir também, pessoal, que vocês façam o algoritmo da equação do segundo grau. Aí, só que eu vou dizer para vocês direitinho lá os termos, né? Você, no mínimo, vai ter essas duas atividades lá. Ok? E aí, da equação de segundo grau, eu quero o fluxograma e quero o algoritmo. Tá? A equação de segundo grau, você sabe como é que, né? Primeiro você calcula o delta. Delta é igual a B menos 4 vezes A vezes C. E aí, então você só precisa o quê? Para fazer a equação de segundo grau, você precisa de ter três variáveis, né? A, B e C. Que você vai precisar do valor delas. Então, você vai pedir que a pessoa digite o valor de A, o valor de B, o valor de C. Então, delta é igual a B menos 4 vezes A vezes C. Aí você calcula o valor do delta, obviamente. E aí, de acordo com o valor do delta, né, você vai ter o que seguinte, porque qual o resultado de uma equação de segundo grau? Você quer as raízes, né? Você quer as raízes. No caso do padrão, você pode ter o quê? Uma raiz, duas raízes ou nenhuma raiz. Eu tenho só que lembrar as regras direitinho, mas caso eu não tenha me enganado, ok? Vai ser o seguinte, se não me engano, se o delta é igual a zero, só tem uma raiz. Se o delta é maior do que zero, parece que tem duas raízes, né? Que é o x', x2', não sei como é que vocês aprenderam isso. Ou x1, que aí vocês podem substituir por x1 e x2. E se o delta for menor que zero, não existe raízes reais. Alguma coisa assim do tipo. Ok? Então, eu vou passar essa atividade, mas não se preocupe, eu vou explicar lá direitinho, que é uma atividade para vocês, ok? Praticar um pouquinho mais dessa parte de, né? Estrutura condicional composta e encadeada, tá? Então, e essa atividade aí fica, né? Para 2 semanas à frente, né? A partir dessa aula de hoje. Mas amanhã, não se preocupe, que amanhã eu já vou postar esse vídeo dessa aula de hoje, né? E essa atividade que eu vou deixar, que vai ficar para vocês aprofundarem um pouco mais. E vou colocar também lá na plataforma, né? No Moodle, para vocês opinarem lá sobre um dia e um horário, de preferência essa semana, para a gente fazer alguma atividade, ok? Para a gente fazer um atendimento aí para quem tiver com dúvidas, né? E aqueles que, porventura, não puderem participar desse horário de hoje, não puderam estar hoje online e tal, ou tentou fazer atividade, não conseguiu, a gente vai lá e a gente dá
um pouquinho mais, dar um reforço aí. Certo? Vamos lá, Gisele. Você pode ficar à vontade. Não, acho que já ficou muito claro, porque eu estava com muito em dúvida em relação à questão 5, né, da atividade da aula passada que o senhor mandou. Aí, se a gente vai ter mesmo esse momento fora da semana para tirar algumas dúvidas, aí já dá para. Ok. Ótimo. Ok? Conta comigo. Ok. Beleza. Mais alguém quer falar algo? Fique à vontade. Quer dar algum comentário, alguma coisa? Ok. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ok. Vou interromper aqui a gravação. Só um minutinho.